Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós estamos na semana 3 aí do seu PET volume 2. Pessoal, para responder a atividade dessa semana, você vai precisar compreender um pouquinho sobre ângulos. Então eu tenho um recadinho especial para você, acompanha aí. Para você melhor compreender esse conteúdo, pessoal, você vai precisar de 2 canudinhos daqueles utilizados aí em restaurante para você tomar aí refrigerante, ou se não você vai pegar aí, né, pedir papai ou mamãe R$2. Se você não já tiver esses R$2, você vai ao supermercado mais próximo e vai comprar 2 achocolatados deste, ok? Então estes achocolatados ele vem com um canudo no fundo. Você pode então aproveitar, saborear o achocolatado, depois lavar o canudinho, porque nós vamos utilizar o canudinho. Vamos entender o que nós vamos fazer com o canudinho? Preste atenção aí. Bem pessoal, logo após você ter saboreado o seu achocolatado, nós vamos pegar os 2 canudinhos e nós vamos colocar um sobre o outro. Você vai vir aqui na pontinha, ó, e vai furar eles e colocar um alfinete ou um prego como eu fiz aqui, certo? Pronto, o que você vai fazer? Com o canudinho um acima do outro, nós vamos colocar ele no chão, que nós vamos fazer uma pequena abertura dos canudinhos. Quando eu movimento aqui, pessoal, entre um canudinho e outro, está gerando um espaço. Esse espaço aqui recebe o nome de ângulo, pessoal. Ok? Essa parte onde está o prego, onde está o alfinete, é chamado de vértice. É o encontro dos 2 lados do ângulo. Então, esse canudinho vai ser um lado, esse outro canudinho também vai ser um lado. Então, agora você já sabe o que é ângulo. Ângulo é a abertura, né, de 2 lados, né, que se encontram no vértice, eles vão abrindo e vão formando ângulo, tá ok? Então pessoal, se eu tenho aqui ó um canudinho nesse ponto e eu quero fazer um ângulo de meia volta, eu vou ter que começar aqui ó e terminar aqui ó. O que acontece? Então os 2 lados vão se encontrar de maneira que vai completar aqui um ao outro, certo? Este tipo de ângulo, pessoal, é chamado de ângulo raso. Ok? Se eu quero dar 1/4 de volta, significa que eu estou andando uma volta dividido por 4. E o ângulo formado, pessoal, vai ser este ângulo aqui, ó. Então este ângulo aqui vai ser um ângulo de 1/4 de volta. Se é de 1/4 de volta, nós vamos ter aqui ó, um ângulo reto, um lado aqui que está se encontrando com o outro lado aqui. Então ele é chamado de ângulo reto, que é esse espaço aqui. Certo, pessoal? Muito bem. Se eu fazer um ângulo menor do que 1/4 de volta, pessoal, nós vamos ter um ângulo assim, ó, menor do que 1/4 de volta. Se eu fazer um ângulo maior que 1/4 de volta, nós vamos ter um ângulo mais ou menos assim, ok? Ou seja, ele está sendo maior do que o 1/4 de volta aqui. E se eu quero um ângulo de uma volta inteira, ó, ele vai pegar aqui do início, ele vai fazer todo o trajeto e vai novamente parar onde começou, ok? Pessoal, como é que nós vamos medir os ângulos? Vamos lá? Usando o transferidor, qual é a medida deste ângulo? Pessoal, é interessante que quando a gente volta aqui ó, no transferidor, nós temos aqui uma marcação 0 e ele vai subindo ó, de 10 em 10 até chegar em 180. Então nós podemos perceber que a meia volta aqui marcou 180, significa que meia volta tem 180 graus, uma volta tem 360. Outra coisa importante é essa parte aqui ó, onde o 90 se encontra com essa linha horizontal aqui, nós podemos falar que isso daqui ó, é a parte mais importante para medir ângulo. É aqui ó, é através desse pontinho aqui que você vai conseguir medir um ângulo. Quer ver como? Vamos lá. Então nós temos aqui este ângulo, pessoal, é um lado, e isso daqui nós chamamos de vértice, não é isso? Onde ali os 2 lados se encontram. Pessoal, para a gente medir um ângulo, a gente vai colocar aquela parte que eu falei para vocês lá do transferidor em cima do vértice. Observe. Então tá vendo? Ó, essa parte aqui que desceu do 90 ó, e encontrou com a linha horizontal, nós colocamos em cima do ângulo. Agora basta você analisar a abertura. Ó. Começa em 0 e está terminando em 30. Então nós podemos dizer que este ângulo é de 30 graus. Ah, professor, e se fosse um ângulo de 60, essa retinha aqui teria que estar aqui ó, na direção do 60. Se fosse de 80, a retinha teria que estar na direção do 80. Se fosse de 100, a retinha teria que estar na direção de 100. Entenderam? Ou seja, vocês vão olhar a direção da retinha, qual número ela está parando. Então nesse caso aqui ó,
ele está indo do 0 ao 30. Significa que a abertura desse ângulo é de 30 graus. Tá ok, pessoal? Pessoal, e se caso pedir para você construir um ângulo? Para construir um ângulo, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um pontinho. A partir daí você vai vir com o seu transferidor e vai colocar em cima desse pontinho. Aí você vai marcar o 0, porque é o seu início de abertura. Coloca um pontinho ali também. Ah, nós queremos fazer um ângulo de 60 graus. Você vai lá em cima do 60, ó, tá vendo? Logo aqui no 60. Então aqui, ó, nessa parte aqui, você vai colocar um outro pontinho. O que você vai fazer agora? Você vai então retirar o transferidor. Retirou o transferidor, pessoal, você vai fazer as retinhas, ó, ligar o centro com o primeiro ponto e ligar o centro com o segundo ponto. Então nós formamos aí um ângulo de 60 graus. Nós vamos colocar ele assim, 60 e uma bolinha em cima para significar que é grau. Tá ok, pessoal? Bem, pessoal, uma outra coisa que é importante você aprender durante essa semana é os tipos de ângulos. Pessoal, os ângulos são classificados conforme suas medidas. Nós vamos ter a seguinte classificação. Nós vamos chamar ângulo agudo todo ângulo, pessoal, que a medida for menor que 90 graus. Então você mediu um ângulo lá e ele tem menos que 90 graus, nós vamos chamar este ângulo de agudo. Se você mediu um ângulo, pessoal, e ele dá exatamente 90 graus, nós vamos classificar esse ângulo como ângulo reto, certo? Então nós temos ângulo agudo, todo ângulo menor que 90, ângulo reto, todo ângulo igual a 90. Nós vamos também ter o ângulo chamado de obtuso, que é aquele que tem a medida maior do que 90 graus. Então se você medir um ângulo lá e ele deu mais que 90 graus, ele é um ângulo obtuso, ok? Se você medir um ângulo, pessoal, e ele deu exatamente 180 graus, ou seja, ele é um segmento de reta, nós podemos falar então que este ângulo é chamado de meia volta. Então 180 graus é meia volta, é a metade de um círculo. E um ângulo de uma volta inteira é aquele ângulo, pessoal, que mede 360 graus. Agora que você já sabe de tudo isso, você vai voltar aí para o seu pet e vai responder a sua atividade. Tá ok? Então, até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.